Olá! Estamos começando mais um programa da série Fazendo Escola. Nós vamos discutir a gestão democrática nas escolas de ensino médio. Para debater este assunto, nossos convidados: professor Adilson César de Araújo, professor de História e diretor do Sindicato de Professores do Distrito Federal. O professor Walter Garcia, diretor do Instituto Paulo Freire, São Paulo. E a professora Helena de Freitas, professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Hoje, nós vamos discutir os princípios e bases da gestão democrática. Neste programa, vamos abordar as características da gestão escolar e as experiências em algumas escolas brasileiras. Vamos então assistir ao vídeo. Educação sempre está relacionada à produção do conhecimento. A produção do conhecimento envolve a crítica ao conhecimento estabelecido, envolve o questionamento, as perguntas, e isso, no governo militar, obviamente, era muito difícil de ser feito. O lado mais negativo que eu vejo é a perda de uma vitalidade que era necessária nas escolas, da escola infantil à universidade. É muito difícil você ser criativo, sem transgredir padrões que são comportamentais, sociais, enfim, mas são políticos sempre também. A escola nasce da necessidade de transmitir o saber acumulado pela humanidade. Cada sociedade tem o seu modelo escolar, reflexo do seu tempo. Educação que precisa do educador é a apropriação da cultura. E cultura é mais do que informações. Cultura é tudo aquilo que não existe por si. Tudo aquilo que o homem produziu. Conhecimentos, sim, mas também valores. Antes dos conhecimentos existem os valores. Tecnologia, ciência, arte, condutas, crenças, tradições. Tudo isso faz parte da cultura humana. Então a educação, que é o espaço de formação dos indivíduos, desde a mais tenra infância, e a gente quer que seja realmente desde a creche, não é, até a educação superior. Esse espaço tem que ser um espaço leigo, onde cada um vai conhecer e praticar a sua opção religiosa, a sua opção política, a sua opção filosófica, com apoio, com condições, mas sem diretividade. O que entendemos hoje por educação democrática nasceu de um processo protagonizado pelos vários movimentos de entidades da sociedade civil que se afirmavam com a crise do governo militar. As mudanças, elas ocorreram no contexto da redemocratização do país. De maneira que a questão da educação, o primeiro movimento em prol de uma educação democrática foi no âmbito da Constituinte e, posteriormente, na montagem do capítulo de educação da Constituição. Havia uma ideia de que gestão democrática era eleição para diretores de escola. Eu acho que essa foi a grande questão. A ideia era muito mais do que isso. A gestão democrática envolve muito mais do que isso. Na formulação da Lei de Diretrizes e Bases, da LDB, esse princípio se expande um pouco mais, com algumas características, como a formação de conselhos na escola, a participação dos professores na formação do projeto político-pedagógico das escolas, e a concepção de gestão democrática se amplia para além da escolha de diretores, o que é muito bom. Se você tem um projeto pedagógico a partir da concepção de inovação que rompe com essa estrutura arcaica, demodê, autoritária, então nós encontramos um projeto como trabalho coletivo, o projeto como legitimidade, o projeto como ruptura e o projeto como inovação. A gestão democrática escolar está ligada ao processo de construção da cidadania, tendo como estratégias o projeto pedagógico e o conselho escolar, que reúne professores, funcionários, alunos e pais.
São todos atores interessados na construção de uma verdadeira escola pública de qualidade. Eu tenho um detalhe para mostrar para vocês, assim, como era antes da gestão democrática nessa escola. Vejam essas fotos. Hoje nós temos aqui laboratório, onde existia só lixo e água. Aqui no fundo nós temos auditório, também construído com a ajuda da comunidade através do conselho escolar. E isso só foi possível através da implantação desses conselhos no nosso colégio, da participação efetiva deles na nossa administração. Depois dessas mudanças, a escola passou a ser uma escola viva, em que o aluno e a comunidade, trabalhando com parceria, buscavam resultados reais, concretos, de modo que pessoas eram colocadas no mercado de trabalho, alunos começaram a entrar nas universidades. Aí então a escola começou a ter reflexo positivo na sociedade. 19 horas do dia 9 de 6 de 2004, às 24 horas no último dia. Uma reunião extraordinária, no método conhecimento de vocês. Eles pediram aulas práticas, biblioteca. Ampliar a biblioteca, o projeto já está pronto. Gostaria de agradecer a preocupação com a segurança dos nossos filhos. Amar mais e odiar menos, não será disso que estamos precisando? A intenção da diretora é essa, é a comunidade dentro da escola. Ela quer os pais dentro da escola. Então ela fez essa abertura para que os pais e a comunidade estejam aqui dentro, acompanhando o trabalho dela, acompanhando o que é feito dentro da escola. Nós iniciamos o nosso projeto político-pedagógico fazendo o levantamento de todas as necessidades da escola, uma avaliação diagnóstica da escola. Isto com o envolvimento da nossa comunidade, dos professores, dos alunos e de todos os nossos funcionários. Esse respeito, essa amizade aqui dentro, essa solidariedade nós estamos tendo entre os nossos alunos. Então o que é isso? A integração escola e comunidade. A escola passou a respeitar a sua comunidade e a comunidade passou a respeitar a escola. A escola faz parte da comunidade, pertence à comunidade, é isso que eu falo para eles. Só que vocês têm que fazer bom uso da escola. A escola pertence a vocês. Antes, pelo menos na minha época, um aluno não tinha direito a chegar a uma direção, a não ser que ele fosse convidado por um castigo, por algum outro motivo, né? Mas ele não tinha acesso, ele não era escutado, eu não fui escutado na minha época de aluna, e com a nossa gestão, né, que eu não falo minha gestão, eu falo nossa gestão, a gente quebrou essas barreiras, né? A gente escuta, principalmente os jovens, porque eles têm muito a nos dar. Eu digo assim, que tudo que a gente construiu até hoje foi graças a eles, né? Eles têm um papel fundamental na nossa escola, né? A gente é através da abertura, através do diálogo que a gente conseguiu chegar e com certeza iremos ainda muito mais longe. Uma verdadeira educação democrática é aquela onde todos vão ter acesso, todos poderão participar juntos para poder ver porque eu digo que a direção não é minha, né? A direção somos todos nós, a escola. Uma escola democrática é essa, quando caminham todos juntos. Sim, olha. Depois de 9 anos que a gente construiu o primeiro projeto, né, o projeto realmente, o início do projeto, o índice de evasão e repetência no ensino fundamental e médio, eu acho que ele chegou quase a 0. Nós nos preocupamos porque na hora que nós temos um projeto político-pedagógico reelaborado, atualizado, e onde a gente tem a condição de trabalhar lado a lado com esse projeto, porque uma coisa eu digo, ter o projeto não é o suficiente. Ter o projeto e trabalhar com o projeto. Isso é que é interessante. Onde todos os segmentos da escola têm um conhecimento realmente do documento. Dentro da escola eu aprendi que a gente não deve ver as coisas só pra gente. A gente deve ver o mundo em torno da gente. Assim, eu sou ex-aluna
Terminei ano passado, o 3º ano. Agora, em relação à escola... Falar da escola, aqui dentro é como se fosse uma segunda família. Eu tenho grandes amigos aqui dentro. É como se fosse uma casa para mim. A gente espera, acho que primeiramente, desenvolver um pouco a sensibilidade, né, dos alunos, para que eles percebam assim, tipo um outro olhar à sua realidade. A gente está tentando promover uma mudança de pensamento coletivo, né, inclusive para que as pessoas vejam a escola como sua. Agora que nós assistimos ao vídeo, eu gostaria de ouvir os comentários gerais. Professora Helena. Bom, eu acho que uma das questões que chama atenção no vídeo é justamente esse processo de construção histórica da gestão democrática, né? Ou seja, como foi que os educadores, o campo educacional, a sociedade se deu conta, né, de que a escola tinha efetivamente que se voltar para o atendimento não só do acesso, né, da grande maioria das crianças que estava fora dela, mas principalmente com a manutenção das crianças dentro da escola, que ainda é um problema que nós temos nos dias de hoje. E uma outra questão que eu acho que vale a pena destacar nesse vídeo é a fala daquela jovem, né, quando ela diz o seguinte: a gente deve ver o mundo em torno da gente. Né? Ou seja, a discussão da gestão democrática, ela não se esgota com a escola encontrando mecanismos internos, né, de maior participação. Esse é um ponto fundamental. Mas a escola voltada para a vida, para fora dela. Professor Walter. Eu concordo em tese com todas as colocações que foram feitas, né, nesse vídeo que nós assistimos, especialmente porque eu entendo que a gestão democrática é um conceito referencial que engloba várias expectativas de mudanças e de inovações que nós gostaríamos que acontecesse nas escolas. Como estudioso da questão das inovações, ela é vista como uma solução mágica, e eu não concordo com essa visão que habitualmente os políticos têm da inovação. A inovação é uma coisa, segundo os estudos feitos em nível mundial, que acontece muito esporadicamente, em aspectos específicos e em situações muito peculiares. Por isso que me pareceu interessante esta abordagem assim, geral que foi feita, porque a gestão é vista assim como um conceito referencial que engloba isso que a professora Helena falou, da melhoria da qualidade da educação. E é esse a nossa expectativa, o nosso objetivo comum. Professora Dilson. Eu acho que as experiências que são demonstradas no vídeo sinalizam para a construção de uma gestão de fato pública. Porque o que tem caracterizado a educação brasileira é justamente esse afastamento, essa exclusão da comunidade, a ausência de conselhos escolares e de instâncias representativas para discutir um direcionamento público para a gestão da educação. Então, nos últimos 20 anos, isso tem sido sinalizado e as experiências demonstram isso. Mesmo porque, antes dos anos 80, o que marcou foi uma gestão extremamente autoritária, hierarquizada, onde as relações eram extremamente distanciadas entre direção, professores e alunos. E as experiências que se iniciaram a partir dos anos 80 e que são apresentadas aqui, apontam para um outro caminho, que é o da construção da cidadania por meio da escola. É ir no sentido de democratizar a escola para ir para uma democratização mais ampla, que é a da sociedade brasileira. Ótimo. Bom, vamos continuar esta discussão daqui a pouco. E no próximo bloco, a gente vai discutir as características de uma boa gestão escolar. A gente volta já.
Estamos de volta com o Fazendo Escola e hoje a discussão é sobre os princípios da gestão democrática na educação brasileira. Por gentileza, professor Walter. Bem, retomando a colocação inicial, vamos tomar o conceito de gestão dentro de um conjunto de referências que melhorem a cidadania, que melhorem a qualidade da educação. Eu gostaria de propor aos colegas uma discussão a partir de um documento que foi desenvolvido pela Unesco da América Latina, um estudo que demorou 7, 8 anos, analisando 16 países da América Latina e Caribe, buscando identificar aquelas características que indicam uma boa escola. Eu vou me permitir fazer uma leitura dessas 10 características, porque, em certa medida, essas características favorecem, facilitam o processo de construção da cidadania e da aprendizagem do aluno. O primeiro elemento que se menciona é de que a escola que faz isso conta com prédios adequados. O segundo elemento diz que a escola dispõe de materiais didáticos e uma quantidade suficiente de livros e de recursos na biblioteca. Isso, inclusive, já foi mencionado aqui. Há autonomia na gestão, o terceiro elemento. O quarto nos diz que os docentes têm uma formação inicial pós-médio, ou seja, todos têm uma formação especializada para professor. O quinto é de que há poucos alunos por professor na sala de aula. O sexto ponto indica que os docentes têm autonomia profissional e assumem a responsabilidade pelo êxito ou fracasso dos seus alunos. O sétimo ponto nos diz que pratica-se a avaliação de forma sistemática. Então, todos sabem a quantas andam. O oitavo ponto menciona que não existe nessa escola nenhum tipo de segregação. Todos são tratados igualmente. O nono ponto fala de que os pais se envolvem com as atividades da comunidade escolar. E o último ponto menciona que o ambiente emocional é favorável à aprendizagem. Seria bom que a gente pudesse comentar um pouco a partir disso, né? Professora. Eu acho que o que esse relatório levanta, e um pouco nós podemos observar isso no vídeo, né? É que há algumas pré-condições para que a gestão democrática aconteça, né? Nós não podemos partir do princípio de que meramente a existência de conselhos escolares ou de eleição de diretor, né, seja fator de garantia da qualidade da educação. Eu acho que tem hoje já os estudos e a luta dos educadores tem apontado com muita clareza de que há algumas condições objetivas que a escola tem que garantir, né? Entre as quais a questão da formação de professores, que é o que o documento ao que o professor Walter se refere, né? Ou seja, é preciso garantir uma política de formação e valorização do magistério, não é? Uma segunda questão, que é importante também de se identificar, é como é que nós vamos lidar com a construção do projeto político-pedagógico, né? Ou seja, o projeto político-pedagógico, mais do que uma peça, um documento do qual todos os professores, funcionários, estudantes e pais participam da sua elaboração, não é só do conhecimento de uma vez elaborado o projeto, né? Ele tem que se debruçar sobre os problemas que a escola enfrenta, né? E mais do que isso, ele tem que se perguntar sobre os fins da educação que essa escola pretende, né, impartir a todos os seus jovens, suas crianças, os seus adultos. Então é importante que na discussão, na construção do projeto político-pedagógico, todas essas questões estejam contempladas. Eu levantaria, por exemplo, alguns impedimentos para que essa gestão da escola hoje ainda venha a ser democrática, né? Eu diria que é a questão do número de alunos em sala de aula, não é? Os países têm descoberto, tem claro que mais do que 20 alunos em sala de aula é impossível de você oferecer um ensino que garanta uma certa qualidade. Uma escola de tempo integral, né? Uma luta histórica dos educadores. Ou seja, sem uma escola de tempo integral é impossível você oferecer uma formação, né, humana integral.
Seria bom que o Adilson confrontasse esses dados com a experiência que ele tem. Bem na sala em sala de aula. Já foi gestor, né, Adilson? Também fui gestor e a experiência que nós tivemos, ela foi extremamente gratificante e o desafio colocado foi o de fato de construir uma gestão pública, né, que envolvesse a comunidade, e nesse sentido a gente caminhou, a gente envolveu a comunidade escolar na experiência que tivemos. Os alunos se sentiram realmente sujeitos da construção da gestão da escola, a direção era de fato aberta, e nesse vídeo a gente também viu experiências nesse sentido. Agora, eu acho que é importante a gente destacar aqui que uma gestão democrática, ela não deve expressar apenas a visão do diretor da escola, de interpretar os fatos, mas, sobretudo, a construção de um sentido coletivo para onde a escola quer caminhar. Nesse sentido, eu acho que tem que ser ancorado em valores. Eu, na pesquisa que eu desenvolvi também, tendo como referência 2 escolas na cidade satélite de Ceilândia, analisando a experiência de gestão, eu levantei 4 elementos que são extremamente relevantes e que, a meu ver, constituem um conceito de gestão democrática interessante para a gente poder analisar uma determinada realidade, que é a participação, que é a autonomia, conforme o próprio documento apresenta, que é o pluralismo e a transparência. Participação no sentido de ser uma participação efetiva. Não é aquela participação em que a direção toma as posições e chama o grupo para referendar. Uma participação que seja construída coletivamente as decisões da escola. Então, uma participação que seja permanente nas instâncias representativas da escola. Então, a participação ela tem que ser um elemento presente na gestão da escola. Porque nada adianta você garantir as instâncias se você não tem um sujeito da participação. Outro elemento também que eu desenvolvi, que eu acho importante destacar, é o da autonomia. A autonomia no sentido de que ela só existe se houver a ação política dos sujeitos da escola. Ou seja, o professor, a comunidade escolar, tem que estar predisposta a participar para garantir essa autonomia. A autonomia não vem por decreto, ela é também fruto da ação política. É lógico que os governantes têm que facilitar o exercício dessa autonomia. O pluralismo também é algo relevante. Pluralismo que se pauta no respeito a diferenças de pensar, à diversidade, aos projetos individuais e coletivos que existem na escola. Né? A nossa história é uma história de autoritarismo e de exclusão. Se nós fizermos um gancho dos anos 30 até os anos 80, nós tivemos um golpe a cada 3 anos na história do nosso país. 15 anos de ditadura Vargas, 21 anos de ditadura militar. Então nós estamos acostumados a ficar calados. Então é necessário a gente construir essa consciência crítica. Então isso vai depender da nossa ação também. Então autonomia no sentido da gente construir a cidadania por meio da nossa ação. E um último ponto que eu acho que é preponderante é o da transparência. Não dá para falar em espaço público se a lógica de funcionamento continuar sendo fechada. Então é necessário que as nossas escolas, que a ação pedagógica do professor seja pautada em dar satisfação dos seus atos e procedimentos ao público. Então esses 4 elementos, a meu ver, são significativos para a gente começar a construir um sentido público para a nossa escola. Porque a nossa história tem dito que a nossa escola mais tem sido um instrumento estatal do que, de fato, público. Então, essas são as considerações. Eu tenho a impressão que a professora Helena levantou uma questão chave dentro desses elementos que ela menciona e que o Adilson coloca com muita ênfase também. A questão do professor tem sido registrada em várias pesquisas como relevante na construção desse projeto. Da mesma forma que o diretor da escola também pode ser um excelente facilitador de todo esse processo. Eu gostaria que a professora Helena mencionasse um pouco mais essa experiência, até porque ela vem trabalhando muito essa questão do professor, seja na FOP, seja nos vários fóruns brasileiros e latino-americanos de educação, como ela detalhasse um pouco mais essa questão do professor. Eu acho que é importante isso que você levanta, Walter, e o Adilson retoma a experiência dele aí, né, no trabalho dele de pesquisa, mas é importante que a gente coloque a questão do professor não para responsabilizá-lo, né, porque é também muito essa história. O professor é responsável pelo fracasso ou sucesso. Eu acho que isso tem que ser relativizado. Né? Eu me detive também numa frase do
professor Roberto Lehrer, onde ele diz que a escola perdeu a vitalidade, que é o que você retoma, e que ela deve ser o lugar, né, da produção do conhecimento e da crítica do conhecimento existente. E quem pode fazer isso hoje é o professor, né, em conjunto com os estudantes. Para isso, você precisa certamente olhar para o projeto político-pedagógico da escola e identificar quais são os problemas que a escola tem hoje, né, em relação a isso. Quer dizer, quem são os seus professores? Quem são esses jovens? Né? Qual a expectativa que eles têm? Expectativa de vida eles têm? Né? Inclusive numa sociedade como a nossa, que não tem projeto de futuro nenhum para essa juventude. Né? Então, quer dizer, como é que o professor pode coletivamente, né, trazer para o chão da escola, para o chão da sala de aula, os problemas da vida dessa juventude, dessas crianças, desses adultos? Eu acho que essa é uma questão importante para a gente poder estar detalhando. Eu levanto algumas questões que eu acho que a gente ainda tem que caminhar, as escolas têm que colocar isso para o poder público, né? Por exemplo, a questão da estabilidade dos professores na escola. Né? Se você toma o ensino médio, acho que vai ter oportunidades nos próximos programas de aprofundar isso em relação a essas questões. Né? Mas só levantando para que a gente possa pontuar as dificuldades. Você tem professores rodando de uma escola para outra. Né? Quer dizer, como é que você constrói um projeto, como aquela diretora colocou do Rio Grande do Norte, de 9 anos, se todo ano você tem professor mudando nas escolas como você tem? Né? Quer dizer, você não consegue construir. Por isso que às vezes pode ser que ele incorra no risco de você centrar no diretor a tarefa, né, de ser democrático. Então é preciso inverter, na verdade, precisa romper com uma certa concepção de gestão, que é assim, o diretor é democrático. Mas não, nós precisamos construir efetivamente, né, um projeto coletivo onde não precise, por exemplo, o jovem ir para uma reunião do conselho, também como nós vimos no vídeo, e dizer, olha, os alunos reivindicaram mais biblioteca. Né? Quer dizer, isso faz parte, não é um estudante representando uma determinada expectativa, né? Mas é uma gestão coletiva. Eu tenho a impressão mais do que democrática nesse sentido mais tradicional. No momento, né? E o vídeo que nós assistimos pontua com bastante ênfase essa discussão da construção da cidadania, porque o momento político em que essa discussão ocorre, no final dos anos 70, nós já havíamos passado pelo choque do petróleo, o país estava se reorganizando, crise, né? Do ponto de vista das suas concepções. E realmente o professor, para poder dar conta desses novos enfoques, o Paulo Freire insistia muito nisso. Nós temos que reinventar a escola para abrigar essas novas concepções, essa formação, essa cidadania, esta participação compartida, que o Adilson menciona bem nesse projeto que ele estudou nas escolas de Brasília, né? E para isso ele tem que ser dono daquele espaço, no sentido de que é o lugar onde ele trabalha, onde ele se envolve com as pessoas, com os pais, com seus colegas. Acho que isso realmente é algo que deveria ser melhor examinado, inclusive na própria seleção dos professores que vão trabalhar nas nossas escolas. Né? Talvez, eu diria que para discutir a gestão democrática, a gente devesse entrar no que hoje é apontado por muitos educadores e estudiosos, né, que vêm debatendo essa questão, e os professores na escola apontam isso, para a forma de organização do trabalho pedagógico na escola. É preciso repensar isso, né? A relação com os órgãos centrais, né? A autonomia da escola, o professor também, como um sujeito autônomo, né, produtor de saberes, os jovens também. E é importante também frisar, Helena, que não dá para dissociar a luta pelo direito à educação da luta pela pluralidade e garantia dos outros direitos. Né? Então, essa construção dessa cidadania passa por entender que a escola não é um espaço isolado, né? Que está inserido em uma determinada comunidade. Às vezes, os olhares que nós temos sobre a comunidade, um olhar extremamente preconceituoso, né? Porque não teve acesso ao mundo das letras e tal. Essa comunidade tem muito o que nos ensinar. Então, é necessário que a escola participe da vida da comunidade para que a comunidade também participe da vida da escola. Então, muito mais do que controlador, né, que é uma herança
da gestão burocratizada, controlador, fiscalizador, cumprimento de normas e rotinas, o gestor tem que aliar essa dupla dimensão. A formação técnica, que é importante, mas também o compromisso ético com a mudança, porque vivemos num país que tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, essa sensibilidade, nós educadores, nós gestores, temos de ter para construir essa educação que contemple essas mudanças que a Helena frisa de forma bastante enfática. E se isso não for feito dessa maneira, como vocês indicam, de uma forma participativa, crítica, nós corremos o risco de cair naqueles engodos que habitualmente são praticados em nome das inovações, que apresentam milagres de um dia para o outro, né? Ora são os computadores, ora abrir as escolas à noite para reduzir violência, uma série de factoides que se criam sem esta participação crítica e ativa da comunidade, que no fim só servem muitas vezes para te afastar do verdadeiro foco que você gostaria de construir, né? Acho que esse também é um alerta que nós temos que deixar para os nossos colegas, que este é um projeto coletivo, de construção contínua e de reconstrução contínua também. Que tem uma importância grande. E no vídeo, quando uma aluna se emociona, uma ex-aluna, aí é um fator, né? E é importante a gente frisar, né, porque a gente costuma esquecer do aluno, né? Acho que a importância do aluno ela tem que ser resgatada e tem que ser valorizada, né? Porque com o espaço de construção de cidadania, não dá para falar que eu vou formar um cidadão do futuro como cidadão, se eu não garanto espaço para ele dialogar, para ele se expressar no cotidiano. Eu lembro que na nossa experiência, a gente implementou um acordo de convivência, onde o regimento escolar foi implementado a partir de um amplo debate coletivo. Os alunos estabeleceram 10 regras para a direção e professores seguirem, e os professores também estabeleceram 10 regras para os alunos. Eles se sentiram cúmplices do processo, porque foram elaboradores, fiscalizaram, e construímos uma regra coletiva que foi extremamente salutar para o ambiente escolar e que, né, inventar a roda, são experiências que basta para você ter iniciativa de querer, de fato, democratizar o espaço escolar. Agora, a gente não pode esquecer também que a gente, às vezes, restringe o discurso de democracia ao ambiente escolar. Basta eleger o diretor, o conselho escolar. É necessário também democratizar as instâncias médias e superiores. Nada adianta garantir eleição se tudo é emperrado nas regionais, nas delegacias de ensino. Então, é uma democratização ampla da escola e da gestão, seja no processo de elaboração das políticas educacionais, seja no acompanhamento e seja também na avaliação com critério social envolvendo a comunidade escolar. Mas concordo com você, Adilson. A única dificuldade que às vezes nós temos no Brasil, por sermos um país federado, onde você tem atribuições do nível federal, do nível estadual e do nível municipal, essa articulação desses atores é muito complicada às vezes, né? E aliás, isso não aconteceu só no Brasil. Em toda a América Latina, a gente tem observado que um dos primeiros movimentos que nós fizemos na década de 70, na década de 80, foi da descentralização educacional. E isso se revelou que muitas vezes você jogou a bomba para a instância inferior, diz, olha, vire-se, dê um jeito na sua situação. Isso ocorre com muita frequência. Na hora que não interessa ao decisor maior, que tem os comandos das rédeas políticas, não, esse é o problema da escola. Como se a escola fosse a solução de todos os problemas, quando às vezes ela está absolutamente impossibilitada. Eu creio que vocês devem ter observado isso lá também, né? Vinham normas que não tinham sido discutidas ou passado pelo crivo dos professores e do próprio conselho escolar, muitas vezes, né? Professor, nós vamos interromper um minuto, porque nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco vamos discutir os novos procedimentos na construção do dia a dia da escola. Nós voltamos já.
Estamos de volta com o Fazendo Escola. A nossa discussão é em torno dos princípios e bases da gestão democrática na escola. Professor Walter. Bem, eu queria retomar o foco no ensino médio, já que esse é o tema que está como pano de fundo na nossa discussão. Lembrando que nós ainda temos algumas lições do século passado que nós não cumprimos no Brasil em pleno século XXI, que está começando, né? E eu me recordo de uma expressão que o professor Anísio Teixeira usou em 1959, ao prefaciar um livro muito interessante que mostrava como a Europa, Estados Unidos, Canadá e os países desenvolvidos em geral estavam enfrentando as novas demandas científicas e tecnológicas do mundo a partir do encerramento da Segunda Grande Guerra, de 1945. E o professor Anísio Teixeira, na sua larga visão sobre a educação, ele dizia o seguinte, nessa ocasião: a sociedade, cada vez mais unificada e democrática, está a impor uma cultura científica generalizada a ser ministrada menos no propósito exclusivo de preparar cientistas do que de preparar o homem comum para usar, com amplitude nunca antes sonhada e de forma cada vez mais contínua e permanente, a ciência e os seus produtos. E se nós pensarmos um pouco, todas essas discussões que nós fazemos hoje, vamos ter um quarto ano de ensino médio e tudo, será que não estava na hora da gente pensar nessa questão da gestão democrática de uma forma mais integrada, mais articulada dentro de um conceito de educação básica, onde você pudesse ter uma educação que efetivamente preparasse esta nova cidadania que nós estamos reivindicando aqui? Gostaria que a gente... Mas você não acha que isso está ligado, Walter, à ausência que nós temos de um sistema nacional de educação? Né? Com certeza. Essa articulação entre os níveis e também, eu diria que tem essa velha dicotomia que a gente tem no ensino médio, médio propedêutico, tá? E o técnico e profissional. Isso. Então, eu acho que nós temos um problema aí em relação ao ensino médio, né? Mas eu queria levantar uma outra questão também, não sei como é que a gente poderia tratar isso, que é a forma como o ensino médio está estruturado hoje. Né? Nós temos essa legislação que está sendo revista, né? A Lei de Organização do Ensino Médio, está se procedendo também um processo de revisão dos parâmetros curriculares nacionais de ensino médio, e a ideia é que se possa pensar como, no ensino médio, nós articulamos uma discussão e uma formação que, olhada em sua totalidade, olhe também para o jovem do ponto de vista da ciência, do trabalho e da cultura. E essas três dimensões da formação, né, humana, da formação da juventude, que a gente precisaria estar abordando. Né? Um outro ponto do ensino médio, que eu acho que é polêmico bastante, e a gente tem acompanhado, é a ideia de ensino por projetos. Não é? E também há um problema que nós deveríamos estar também olhando, e eu acho que é um desafio para os professores do ensino médio, como é que esses diferentes projetos se articulam a um projeto unificado da escola. Não é? Porque com essa ideia de ensino por projetos, nós corremos o risco, né, de tornar a escola tão fragmentada, né, e mais ainda, nós sabemos de algumas escolas e algumas experiências onde os professores têm que andar com o seu projeto embaixo do braço para conseguir recursos de setores do bairro, da comunidade, para poder desenvolvê-lo. Né. Então, acho que discutir a gestão democrática, né, coloca o desafio para a escola pública, principalmente, né, para todas as escolas, mas para a escola pública em particular, como que ela vai garantir que ela continue sendo pública e gratuita, não é? Para alcançar uma qualidade que esteja referenciada, de forma a olhar mais para os problemas do seu entorno,
o lugar onde ela está localizada e para o problema social mais amplo. Né? Não se restringir ao local nesse sentido restrito. Né? Adilson, isso bate com a tua experiência? Olha, o que a gente tem presenciado é que é necessário a gente avançar no debate do que seja qualidade, né, em educação. Alguns parâmetros que estão sendo colocados como escola de qualidade, a gente tem que questionar, como, por exemplo, achar que escola de qualidade é aquela que mais aprova no vestibular da universidade pública local. Avançar nesse debate pressupõe entender que a dimensão humana, o compromisso com a construção histórica do saber, tem que ser valorizado na nossa escola. E aí a importância do projeto político-pedagógico, um projeto que seja construído a partir de um planejamento dialógico, a partir de uma problematização da realidade em que a escola está inserida, né, porque se a gente pega aqui a realidade como a nossa, aqui em Brasília, de cidades satélites, onde o índice de violência é alarmante, de exclusão social é brutal, não dá para a gente ficar apenas com o discurso de que a função social da escola é apenas preparar para o vestibular da Universidade de Brasília. Isso é importante? Mas a gente não pode escravizar a educação apenas a essa função ou apenas a preparar para o mercado de trabalho, reconhecendo a importância dessas duas dimensões. Mas existem outras dimensões que estão sendo ignoradas no debate e que o projeto político-pedagógico, referenciado em valores que articule todas as disciplinas, rompendo com essa fragmentação histórica colocada, em que a própria professora ressalta que os projetos podem caminhar por uma fragmentação se a gente não tiver esse cuidado. Daí a importância que eu queria resgatar de um projeto político-pedagógico referenciado em valores e do resgate da valorização humana e compromissado com a inclusão social. Então, discutir o que é qualidade, uma qualidade que seja de fato social, né? E até porque hoje a questão do trabalho, do emprego, né, como você menciona, ela deixou de ser importante em relação às próprias características do modelo econômico no qual nós estamos mergulhados, né? Acho que realmente caberia, e é o momento de se fazer essa revisão, até porque o próprio relatório da Unesco sobre a educação no século XXI, um tesouro a descobrir, propõe que os jovens já comecem a discutir a questão do trabalho, inclusive do trabalho voluntário, porque ela levanta a hipótese de que muitas pessoas passarão pela vida sem nunca terem exercido um trabalho remunerado. Então isso coloca problemas éticos, sociais, políticos muito sérios, que deveriam ser incorporados pela escola, pelo contexto escolar e mesmo social, como um problema. Qual a expectativa que tem esse jovem em relação a essa questão do trabalho? E por isso que eu considero, às vezes, que nós estamos com discussões arcaicas em matéria de ensino médio, discutindo se vamos construir escolas técnicas desse ou daquele modelo, ou dessa ou daquela característica, quando em realidade nós estamos perdendo a batalha da formação, que me parece, como Helena e você estão mencionando, são questões fundamentais. E não estamos discutindo qual é o caráter dessa formação que nós estamos querendo oferecer. E essa formação por projetos está transformando, acho que eu concordo com a Helena também, estão nos transformando em vendedores de produtos. Ora é um pacote disso, um pacote daquilo, e a identidade da escola, como você comprovou na sua investigação, ela se dilui, ela se esfarela aí no meio de tantas iniciativas que, no fundo, não se articulam dentro de um projeto pedagógico da escola. Acho que talvez a gente devesse pensar como os professores se apropriam deste projeto pedagógico, apesar das dificuldades de gerenciamento institucional junto à secretaria, junto à delegacia de ensino, junto ao MEC, que às vezes faz algumas intervenções também diretas na própria escola, né? Dos parâmetros curriculares ou das orientações curriculares. Enfim, não sei, como é que você sugere, Adilson, que esse projeto pudesse ser apropriado pela escola? Você tem alguma pista disso? Esse é um desafio a ser construído, mas eu acho que passa
por uma construção coletiva. Eu não vejo outra alternativa que não explicitar o debate, revelar a discussão e sair de um discurso que é meio hipócrita e que acaba escondendo esse verdadeiro viés que é o de construir uma escola compromissada com essa formação mais humana. Então, as pistas eu não teria, mas eu acho que passaria, se tiver, no caso, passariam pela construção coletiva e pela democratização do espaço escolar, ampliando a gestão, trazendo as associações comunitárias. Eu acho que a gente tem que revelar o debate, fazer da escola um espaço público de fato. Espaço público de fato pressupõe reconhecê-la, ocupá-la e debater, mesmo porque a gente vive num processo de profunda descidadanização, né? Profundo fechamento, né? Esse processo de globalização perversa tem nos isolado cada vez mais. Então, a gente tem perdido essa dimensão da sociabilidade. Então, a escola ainda é um dos últimos redutos de encontro, de conversação. Então, a gente tem que explorar mais essa arte da conversação e do diálogo. Isso implicaria que o professor, então, pudesse se dedicar mais à escola, né? Como você estava dizendo. Eu acho que tem algumas questões quando você pergunta que pistas a gente tem, e precisa que a gente saia um pouco dessas questões arcaicas, eu fiquei um pouco motivada pelas questões que o Walter coloca. E aí eu fico pensando que as correntes pedagógicas mais avançadas também têm apontado, por exemplo, com uma questão que é a questão da auto-organização dos jovens na escola, tá? A autodireção das crianças. Quer dizer, como é que você cria possibilidade no contexto do trabalho pedagógico escolar, rompendo com a forma como a escola está organizada, para que o jovem possa se autodirigir e se construir de forma autônoma. Porque essas questões que você levanta, Walter, do futuro, estão postas. Então, na medida que o jovem aprende durante o processo de trabalho pedagógico a ser autônomo na sua formação humana, multilateral, dos sentidos, da estética, da arte, cognitivo, da personalidade, dos valores, enfim, da cultura, né, do que a gente chama dessa formação mais integral, ele vai se encontrar melhor preparado para enfrentar esses desafios que estão postos fora da escola. Fora da escola, né? Não é? Então, quando a gente fala na gestão democrática, não é para resolver os problemas da escola exclusivamente. Não é? Eu acho que ela nos ajuda, a nós professores, ao corpo de professores, principalmente da juventude, não é? A poder ser autônomo de um lado e de outro na construção coletiva. E entender que a superação dos problemas que ele vai enfrentar na sua vida e que ele já enfrenta, né, só vai se dar de forma coletiva. E se eles se auto-organizarem de forma autônoma. Eu acho que esse é o aprendizado melhor do que a gente pode entender como um projeto político-pedagógico de gestão democrática da escola. Isso, inclusive, pode nos fazer pensar que a natureza das funções do professor modifica também. Com certeza. De um especialista de áreas, ele, como nós estamos falando, cada um vendendo o seu projeto, né? Ele é um educador, um formador de pessoas. Né? E o gestor, ao invés de gerir para subordinados, coordenar pares. Porque a visão que a gente tem de gestor como controlador, então, desvincular o gestor dessa visão, né? E eu acho que um outro ponto importante nessa busca de transgressão, eu acho que a gestão democrática pode possibilitar essa transgressão rumo a essa escola em que a existência humana seja o palco central da existência da escola. Então, só para fechar, nesse sentido, eu acho que é importante que tenhamos uma escola que não só vive em função do cumprimento de normas, e de ordens, e de portarias, mas uma escola que, sobretudo, discuta objetivos, projetos e a sua finalidade, compromissada com esse ser autônomo, livre e com essa solidariedade humana que a gente tanto almeja. Professor, as considerações finais do senhor? Bem, eu agradeço a oportunidade de ter estado com os colegas de todo o Brasil e
graças a essa iniciativa do Ministério da Educação, e acho que hoje nós acrescentamos alguma coisa que eu saio satisfeito deste debate. E espero que a gente prossiga nele. Muito obrigado. Professora Helena de Freitas. Eu acho que essa temática da gestão democrática da escola, do projeto político-pedagógico, vai poder ser melhor aprofundada, né, no decorrer de todos esses programas. E acho que os professores da escola têm um desafio, todos nós, né, os educadores, que é descobrir aquilo que pode ser mudado, como diz o Brecht. Né? Brecht tem uma poesia que ele diz lá, eu gosto muito. Eu que nada mais amo do que a insatisfação com que se pode mudar, nada mais detesto do que a profunda insatisfação com que não pode ser mudado. E o que pode ou não ser mudado depende também de nós. Professora, acho que o grande desafio colocado é o de democratizar a escola como espaço público. Nesse sentido, é necessário que a gente tenha clareza que esse é um processo gradativo de libertação das amarras individualistas, da pedagogia do isolamento, do autoritarismo, da relação hierárquica que tem prevalecido. Libertar dessas amarras é um processo lento, mas que exige da gente paciência, tolerância, ousadia e vontade política. Eu acho que esse é o grande desafio colocado para todos nós. Eu agradeço a presença de todos, professora Helena de Freitas, o professor Adilson de Araújo, o professor Walter Garcia. E agradeço a você, professor, aluno, diretor. E é isso aí. Espero que esse debate continue nas escolas, porque gestão democrática é debate, discussão, participação da comunidade. E não percam, na semana que vem, dentro desta mesma série, o programa sobre o projeto político-pedagógico, conceitos e significados. Até lá!